temos essa notícia também. Notícia não, na verdade é uma coluna de opinião lá do Intercept, mas que é importante aqui. E vamos lá, meus caros, minhas caras. Estamos passando já da metade da live. Kids pretos foram a origem do BOP e das mega chacinas. Cursos de operações especiais dos kids pretos estão na origem do BOP, em comum as violações dos direitos humanos e o desprezo à democracia. Vamos lá, meus caros. Homens de preto, qual a sua missão? Entrar pela favela e deixar o corpo no chão. O grito de guerra entoado nos treinamentos do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, vinculado à Polícia Militar do Rio de Janeiro, se tornou célebre diante do sucesso do filme Tropa de Elite. Outro cântico orgulhoso desses policiais diz que o BOP tem guerreiros que matam guerrilheiros. Esse último é bastante sugestivo do tipo de preocupação que estava nas origens da criação do grupo. A história do BOP, bem como da Força de Elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Coordenadoria de Recursos Especiais, o COR, está diretamente ligada ao contexto da ditadura militar, quando matar guerrilheiros era a tarefa central das forças de segurança do Estado brasileiro. De forma mais específica, as origens do BOP e do COR remontam a um grupo de elite do Exército Brasileiro conhecido como Forças Especiais. Os FE são aqueles militares designados pela expressão que hoje se tornou célebre em meio às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado organizada por Jair Bolsonaro, os Kids Pretos. As revelações feitas no âmbito do inquérito instaurado para investigar a trama golpista têm trazido à tona importantes informações sobre a história e a lógica de atuação dos militares de forças especiais. Esse capítulo da história, no entanto, que liga os Kids Pretos ao surgimento de forças policiais como BOP e COR, continua amplamente desconhecido. A origem dos Kids Pretos. Exército prepara em segredo tropa de guerrilheiros. Essa era a manchete de uma reportagem especial do jornal Tribuna da Imprensa, de 22 de maio de 61, que trazia a descrição detalhada de como funcionava e quais eram as etapas do curso de operações especiais, que desde 57 vinha sendo oferecido anualmente pelo Exército. Olha lá. Tribuna da Imprensa, 57, tá? Aqueles que se formavam no curso passavam a integrar uma seleta elite do Exército Brasileiro que opera sob o lema qualquer missão, em qualquer lugar, de qualquer maneira e a qualquer hora. Em meados de 1960, com o Brasil já sob a ditadura militar, o curso de operações especiais ganhou maior relevância. Na estrutura interna das Forças Armadas, havia uma necessidade de aprofundar a repressão, especialmente diante do surgimento de focos de resistência armada ao regime autoritário. Em 12 de agosto de 68, poucos meses antes da decretação do AI-5, o Ministério do Exército publicou uma portaria criando o Curso de Ações Comandos, o CAC, e o Curso de Forças Especiais, o CFE-SP. Eles se tornaram, respectivamente, as duas primeiras fases do curso de operações especiais. Ao mesmo tempo, a primeira unidade de operações especiais do Exército foi criada, era o Destacamento das Forças Especiais, o DFE-SP. Em 1969, 10 indicados pela Secretaria de Segurança Pública, o SSP do Estado de Guanabara, submeteram aos treinamentos desse revigorado curso de operações especiais, sob liderança do policial civil José Paulo Boneschi. E eles obtiveram seus diplomas e retornaram ao estado, onde criaram um grupo de operações especiais, o GOESP, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Foi a primeira força vinculada a uma polícia estadual, criada a partir da mesma lógica, do mesmo treinamento dos Kids Pretos. Dentre os militares que fizeram curso de operações especiais do Exército, para formar a primeira configuração do GOESP, estava o bombeiro Walter da Costa Jacarandá. Em 2013, durante uma audiência pública na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, sobre o caso Mário Alves, Jacarandá admitiu a prática de tortura na sede do 1º Batalhão da Polícia do Exército, onde ficava o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. Pau de arara é fato? Questionou Valdir Vadidamus, então presidente da comissão. É fato, atestou Jacarandá, diante das câmeras e dos ex-presos políticos que apontavam como torturador. No mesmo ano, o bombeiro foi denunciado pelo Ministério Público Federal, o MPF,
pela participação na tortura, no assassinato e no desaparecimento forçado de Mário Alves. Gente, vamos contribuir, turma? Estamos trazendo aí informações importantes. Mandar um beijão para a Viviana, que está aqui com a gente. Precisamos aí de R$70 no Pix, gente. Quem puder contribuir, lembrando, 20 pilas, ó, livro em PDF, tá? Depois me peçam no e-mail, mas tem que mandar a contribuição primeiro para vocês, de fato, ganharem esse material, né, gente? Vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, na peça apresentada pelo Ministério Público Federal, outro agente era citado como tendo participado do crime, José Paulo Boneschi, por já ter falecido, porém, ele não foi formalmente indiciado, meus caros e minhas caras. Até hoje não é exatamente clara qual era a relação entre o Goesp e o DOI-CODE, se eles atuavam juntos ou se aquele forneceu quadros para este, mas a presença de Jacarandá e Boneschi, nesse caso, é reveladora de como os policiais formados pelos Kids Pretos continuaram atuando junto às Forças Armadas em sua patriótica missão de combater os subversivos. No entanto, ao lado da repressão aos opositores do regime, o Goesp, como força da elite da polícia, também tinha uma segunda tarefa central, o combate à chamada criminalidade comum. Ainda em novembro de 69, logo após a criação do grupo, o jornal Diário da Noite noticiou a maior ofensiva carioca contra a criminalidade. A matéria dava conta da criação do grupo 10 Homens de Ouro, composto pelos maiores caçadores de bandidos que a polícia do Guanabara já reuniu em seus quadros. Dentre eles estavam nomes como Mariel Mariscotti e José Guilherme Godinho, o Sivuca, que ficou famoso pelo bordão: bandido bom é bandido morto. Olha aí. O Sivuca. 10 Homens de Ouro e Polícia Sem Fronteira. Ainda segundo a reportagem, os 10 Homens de Ouro funcionarão em contato direto com um grupo de operações especiais, também recém-criado, e agirão separadamente ou então todos juntos, de acordo com o vulto do trabalho a ser feito. Aquele que parece ter sido um contexto de profícuas trocas de experiência, de um lado policiais treinados no que havia de mais moderno em termos de combate à guerrilha, o curso de operações especiais do Exército, de outro lado, experientes policiais da Guanabara, acostumados à realidade das delegacias, onde há muitas décadas o pau de arara também era o fato mais do que consumado. O Goesp logo se cresceu e se tornou Serviço de Operações Especiais, o SOESP, em 75, com a unificação dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi instituído o Departamento Geral de Investigações Especiais, o DGIE, no âmbito no qual foi criado o Serviço de Recursos Especiais, que herdou as atribuições do SOESP. Esse grupo, em seguida, seria transformado no COR. Na segunda turma que fez o curso de Operações Especiais para integrar o Goesp, estava Paulo César Amêndola. O hoje coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro tornou-se chefe do grupo com a saída de Boneschi e ficou na função até janeiro de 76. Em 78, Amêndola apresentou ao então comandante da PM, PEMERGE, o coronel de Exército Mário José Sotero de Menezes, uma ideia que vinha formulando há tempos: criar um grupo de operações especiais no interior da Polícia Militar. Com efeito, em janeiro daquele ano, foi instituído oficialmente o núcleo da Companhia de Operações Especiais, o NUCOI. A primeira polêmica pública envolvendo o NUCOI teve a ver com seu símbolo, oficializado somente em 81. Trata-se de um crânio atravessado por uma faca, tendo por trás 2 armas cruzadas. Quando veio a público, a imagem provocou reação dos setores da sociedade que viam uma evidente semelhança com o símbolo por muito tempo utilizado pelo Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro. Para se contrapor à acusação, a PM defendeu-se afirmando que a inspiração teria sido, na verdade, o emblema dos comandos do Exército, ou seja, um dos símbolos dos Kids Pretos. As tentativas de proibir a utilização foram infrutíferas e até hoje o emblema serve como força policial sucessora e herdeira do NUCOI, o BOP. Operações especiais e as mega chacinas. Às vésperas do dia 7 de setembro de 2021, o país respirava aflito. Jair Bolsonaro mobilizava suas bases para grandes manifestações e uma preocupação era publicamente discutida na imprensa: o risco das forças policiais dos estados se sublevarem. A despeito das bravatas de Bolsonaro, o golpe não foi colocado em marcha naquele dia.
A opinião pública respirou aliviada e as polícias não estavam politizadas e não representavam um risco para a democracia, comemoravam os analistas da grande mídia. Poucos meses depois, em novembro daquele ano, o BOPE promoveu uma chacina na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, que deixou 9 mortos. Essa ação, contudo, já não chocou tanto quanto a ameaça de golpe. Afinal, para grande parte da sociedade, inclusive para muitos que se colocam no lugar de ardorosos defensores da democracia, a chacina não era um sinal de que as forças policiais estavam politizadas ou tomadas pelo extremismo. Para esses setores, as operações policiais em favelas que deixam um rastro de jovens negros mortos pelo caminho parecem fazer parte do que se entende como aceitável dentro da democracia brasileira. Essas mortes, aparentemente, não representam uma ameaça aos valores e aos ditames da Constituição de 88. É verdade que perto da chacina protagonizada pela COR, alguns meses antes, em maio, na favela do Jacarezinho, os 9 mortos poderiam até parecer pouco. Na ocasião, a tropa de elite da Polícia Civil havia deixado 28 vítimas. A normalização das mega chacinas do Rio de Janeiro é tão impressionante que, se falamos da chacina do Salgueiro, é preciso se perguntar qual delas, qual das chacinas. Pois exatamente 4 anos antes desta de novembro de 2021, em novembro de 2017, uma grande operação já havia deixado 8 mortos no local. Como revelado depois pelo jornalista Rafael Soares, a ação contou com a presença de 13 militares do Comando de Brigada das Forças Especiais do Exército. Eles eram os Kids Pretos. Essas 3 mega chacinas, uma protagonizada pelo BOPE, a outra pelo COR e outra pelas Forças Especiais, revelam que essas forças continuam marcadas pelo mesmo ideal que constituiu originalmente, ou seja, pelo imaginário fortalecido na ditadura militar, segundo o qual a sua tarefa é de exterminar os inimigos da nação. A chacina do Jacarezinho foi uma resposta das Forças Especiais, foi uma resposta das Forças Policiais, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF das favelas, que buscava limitar as operações policiais no meio da pandemia. Isso ficou evidente na coletiva de imprensa, dada após a ação, quando o representante da Polícia Civil criticou o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. A expressão fazia eco com as críticas de Bolsonaro em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal relativas a medidas negacionistas do governo federal diante da Covid-19, que seria amplamente utilizada para criticar a atuação de Alexandre de Moraes, frente ao TSE, já no meio do processo eleitoral de 22. A fala é reveladora de como, para as forças de segurança, está claro que sua tarefa é exterminar o inimigo da nação, composta por 2 missões completamente indissociáveis entre si. De um lado, limpar o país da subversão política, mesmo que para isso seja necessária a abolição violenta do Estado de Direito. De outro, garantir a limpeza social dos indesejáveis, ainda que por meio de mega chacinas evidentemente ilegais. Ocorre que, enquanto os inimigos a serem combatidos forem jovens negros e moradores de favelas, o país seguiu convivendo tranquilamente com esses grupos. Agora, quando fica evidente que os Kids Pretos estavam no centro da tentativa de golpe de Estado, eles passam a ser uma ameaça à democracia. Seria o caso de levantar a questão, então, sobre o porquê as forças progressistas e democratas são incapazes de assumir também, como tarefas complementares à defesa do regime democrático, a luta pelo fim do genocídio negro nas favelas e periferias. Então é isso, gente. Excelente texto do Lucas Pedretti aqui no Intercept sobre o BOPE e essas forças especiais aí. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha
qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.